espalhados por todo o Brasil, que tenho certeza vão contribuir muito para o futuro da nossa nação. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Fica um pouquinho, assim que eu fiquei. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, aproveito este espaço nesta sessão, no grande expediente, para poder, senhor presidente, fazer um balanço, fazer como uma prestação de contas do trabalho do nosso mandato em relação ao nosso Estado de Goiás e também o nosso trabalho legislativo. Nosso mandato, desde o início, temos nos pautado pelo trabalho de garantir ao nosso Estado uma infraestrutura, uma logística necessária que nos dê condições para o desenvolvimento cada vez maior. O nosso Estado, que tem tido índices de desenvolvimento acima da média nacional. Mas é evidente que para que esse desempenho ele tenha continuidade e possa avançar, precisamos estar atentos à garantia da infraestrutura. Por isso mesmo, o nosso trabalho junto ao governo federal, no acompanhamento das políticas públicas gestadas nos ministérios, no sentido de garantir que estes recursos eles cheguem a contento no nosso Estado, garantindo o saneamento, garantindo os modais necessários para a atração de investimentos também da iniciativa privada. Por isso, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, uma iniciativa importante do governo federal, temos estado atentos para que cada vez mais os recursos estejam garantidos para os nossos municípios. O saneamento tem sido uma orientação, um acompanhamento muito vigilante nosso na questão de garantir a água tratada e garantir também a questão o tratamento do esgoto e a coleta desse esgoto de forma que haja uma preservação do meio ambiente. Na questão das rodovias, senhor presidente, nós temos trabalhado muito para que o Estado de Goiás ele tenha uma malha rodoviária que dê condição não apenas à segurança da nossa população, mas também, principalmente, dar condição ao desenvolvimento econômico do nosso Estado, dando vazão ao escoamento da nossa safra. E, nesse sentido, desde o início do nosso trabalho, temos, junto com a nossa bancada federal, trabalhado para que os investimentos para a recuperação das nossas rodovias federais, esses recursos estejam sempre presentes, mas mais do que isso, além da recuperação e da preservação das nossas rodovias, o avanço para podermos abrir novas frentes de desenvolvimento, pavimentando novas rodovias e, acima de tudo, duplicando rodovias importantes e estratégicas para o nosso Estado. Quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui, nesta casa, a rodovia que ligava Anápolis a Brasília, ainda, a nossa BR-060 ainda não era duplicada. E era uma obra que estava paralisada e que nós conseguimos um empenho, junto com a bancada federal, junto ao governo federal, para que essa obra voltasse a ser tida como prioridade, ter os recursos necessários e vir a ser concluída. A partir daí também conseguimos, senhor presidente, levar adiante todo esse trabalho da BR-153 até na divisa com Minas Gerais. Então, hoje nós podemos sair de Brasília em pista dupla, atravessando todo o estado de Goiás, chegando à divisa com Minas Gerais, lá em Tumbiara, tudo em pista duplicada, e isso se une ao trabalho já feito em Minas Gerais e São Paulo, chegando a todo esse trabalho de duplicação das rodovias até o litoral
paulista. E isto é motivo de orgulho e de nós termos participado desse trabalho no que se refere também ao estado de Goiás. Tivemos a oportunidade nesta semana, na última segunda-feira, de participarmos de 2 audiências públicas importantes no município de Jataí e também no município de Mineiros. Audiências públicas organizadas nas câmaras municipais, com a participação grande da população, no sentido e no objetivo de discutir a duplicação da BR-364. A BR-364 no trecho entre Jataí e o município de Santa Rita do Araguaia, que fica na divisa com o estado do Mato Grosso. E essa duplicação, senhor presidente, ela é muito importante no sentido de que ela dá continuidade a um trabalho de fôlego, um trabalho importante e que nos orgulha muito também no nosso trabalho aqui na Câmara Federal, de termos, junto com a nossa bancada do Estado, garantido os recursos e o diálogo necessário no Ministério de Transportes para a duplicação da BR-060, ligando Goiânia até o município de Jataí. Essa obra é uma obra de fôlego que nós queremos vê-la concluída até o final desse ano. São mais de 300 quilômetros de duplicação, mais de 250 quilômetros já estão concluídos e nós queremos concluir o restante até o final do ano. E esta discussão da duplicação da BR-364 entre Jataí e o município de Santa Rita do Araguaia servirá para dar continuidade a todo esse trabalho e uma ligação muito importante, estratégica, que dará condição aí o escoamento de toda a safra, não apenas no estado de Goiás, mas do estado do Mato Grosso, e isso será muito importante para a economia do nosso estado, mas também para a economia do nosso país. Nesse trabalho ainda, presidente, no trabalho da infraestrutura, dessa nossa preocupação, atenção com a infraestrutura do nosso estado, temos trabalhado muito a questão da ferrovia que tinha sido esquecida pelo governo federal e que por décadas não tivemos investimentos nesse setor, pelo contrário, foi o esfacelamento daquilo que nós tínhamos como ferrovia no nosso país. Voltamos os investimentos e conseguimos fazer com que Goiás também fosse privilegiado nesse sentido. E a Ferrovia Norte-Sul é um exemplo disso. Esta obra, ela não apenas foi retomada, como ela está na sua fase final de conclusão. Estamos com mais de 80% da obra da Ferrovia Norte-Sul concluída no trecho entre Anápolis e o Porto do Itaqui, no Maranhão, e estamos trabalhando para que até o final deste ano nós já tenhamos este trecho já entregue à população, garantindo um novo eixo de desenvolvimento, novas oportunidades de desenvolvimento para o nosso estado. Enquanto este trecho está sendo executado, nós fizemos também o projeto, trabalhamos em conjunto com o setor produtivo, com as lideranças políticas, no diálogo com o governo federal, para podermos abrir uma nova frente e o avanço da Ferrovia Norte-Sul, saindo de Anápolis, dessa ligação primeira, até o litoral paulista. Então, nesse sentido, é mais um trabalho importante que já está sendo desenvolvido, a rodovia já está plenamente em obras também nesse trecho, com o nosso objetivo de esse trecho de Anápolis até a Estrela do Oeste possa ser inaugurado até o final do ano de 2014. Então, se isso vai adiante, realmente isso cria as condições para uma mudança total na logística do nosso estado, dando condições para que a nossa produção ela chegue a preços competitivos, não apenas no mercado nacional, mas no mercado internacional, e isso é motivo de muita satisfação para nós no estado de Goiás, mas também na nossa contribuição, na nossa colaboração com o desenvolvimento do nosso país. Mas o nosso trabalho, senhor presidente, além do trabalho na área da infraestrutura, na área da logística, nós temos tido uma preocupação de acompanhar aqui em Brasília, no nosso trabalho, dar uma ênfase especial à área da educação. E por que isso? Porque a educação, ela sem dúvida nenhuma dá a base necessária para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento da comunidade como um todo. E nesse sentido, nosso mandato, ele tem servido como um ponto de apoio, uma ligação, eu diria assim, dos municípios do nosso Estado com os órgãos
da Federação, com o Ministério da Educação, com o próprio FNDE, no sentido de garantir que as políticas públicas pensadas para a área da educação, os recursos previstos no orçamento para a área da educação, eles efetivamente cheguem no município, não fique apenas na intenção do governante. Então, nesse sentido, temos propiciado inúmeras reuniões, seminários, discussões, inúmeras visitas nossas aos municípios, levantando a realidade de cada região, de cada município, levantando as demandas e apresentando-as ao Ministério da Educação, no sentido de sensibilizar e também contribuir com os municípios no planejamento, na organização da sua documentação, para que possa ter acesso a todos esses investimentos. Então, demandas na área de creches, na área das escolas municipais, quadras esportivas para as escolas já existentes, ônibus escolares para podermos buscar as nossas crianças na zona rural, que é uma realidade efetiva do nosso Estado. Então, tudo isso nós temos trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, que temos trabalhado nesse diálogo com os municípios, ajudando-os a pensar, a planejar as suas ações para terem acesso aos recursos da área da educação, temos trabalhado para avançar também no nosso Estado uma ação que é de responsabilidade do governo federal e que nós temos incentivado a sua presença nas várias regiões do nosso Estado. Eu estou dizendo do ensino tecnológico, do ensino profissionalizante. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, no Estado de Goiás, apenas uma escola técnica federal. E essa escola técnica federal é muito importante para o nosso Estado, mas muito insuficiente diante da demanda, diante das necessidades, não apenas dos nossos jovens, mas da comunidade como um todo. E num trabalho de sensibilização, num trabalho de compromisso também do governo federal com o ensino profissionalizante, foi possível avançarmos para a criação do Instituto Federal de Goiás. E não apenas um instituto. Em Goiás nós tivemos a oportunidade de termos a criação de 2 institutos, o Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano, cada um deles responsável por um número de unidades, de campos que trabalham diversas áreas da profissionalização e do ensino tecnológico. E desta maneira, se hoje não podemos dizer que Goiás esteja totalmente contemplado com o ensino tecnológico, com a formação tecnológica através dos nossos institutos, eu poderia dizer aqui, senhor presidente, que avançamos muito. E o nosso trabalho parlamentar tem sido no sentido de dar o apoio necessário, o acompanhamento necessário para que estes campos já existentes, eles possam crescer na estrutura, crescer na condição de trabalho para os servidores e para os professores, mas também dar a condição interna necessária para o desenvolvimento dos cursos, com laboratórios e condições adequadas para os nossos jovens que ali buscam o seu ensino. Uma outra área importante também na educação no nosso Estado, que nós temos estado atentos, acompanhando, incentivando e dando o nosso apoio, senhor presidente, é no sentido de avançarmos a nossa estrutura da Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás tem cumprido um papel importantíssimo no nosso Estado, tem garantido ao longo dos anos um trabalho, a oportunidade não apenas do ensino gratuito, mas um ensino público, gratuito e de qualidade. Esta tem sido a marca da nossa Universidade Federal de Goiás e, por isso mesmo, temos tido a preocupação de fazer com que ela também avance neste trabalho. E, nesse sentido, o governo federal, nestes últimos anos, últimos 10 anos, deu todas as condições para que as universidades federais elas pudessem crescer através do programa Reúne, dando a infraestrutura necessária, dando a logística, criando as condições para a sua afirmação como universidade pública e também a sua ampliação.
Então, foi nesse sentido que nós conseguimos a ampliação de inúmeros cursos instalados em vários campos da universidade, nas cidades onde a Universidade Federal de Goiás está presente. E é nosso objetivo aqui, no nosso trabalho parlamentar, trabalhar para que a Universidade Federal de Goiás ela possa também, como os institutos federais tecnológicos que são responsáveis pelo ensino profissionalizante, a Universidade Federal também ela possa se expandir, possa criar novos campos e dessa maneira chegar a regiões do nosso estado onde ela não está presente ainda, mas que poderá chegar, inclusive, como um instrumento indutor do desenvolvimento econômico do nosso estado. Um exemplo que eu dou disso é o nosso esforço para fazermos com que a Universidade Federal de Goiás ela tenha a sua presença aqui na região do entorno de Brasília. E, nesse sentido, já a aprovação, o decreto do governo federal para a instalação do campus da Universidade Federal de Goiás aqui no município da Cidade Ocidental. E isso fará com que a nossa rede de ensino federal nessa região, ela se amplie na medida que Lusiânia, nós já temos um Instituto Federal, o ensino tecnológico, Valparaíso também já tem previsto um Instituto Federal, Novo Gama também um Instituto Federal, em Formosa já temos um Instituto Federal também já em pleno funcionamento e também em Águas Lindas prevista a construção de uma unidade do Instituto Federal Tecnológico. Com a criação do campus da Universidade Federal de Goiás na Cidade Ocidental, nós poderíamos ampliar essa rede educacional federal numa região estratégica, numa região onde nós temos um grande desafio de fomentar o desenvolvimento, de garantir uma atenção especial aos nossos jovens, de garantir oportunidade para que a nossa juventude ela possa trafegar por caminhos onde ela possa se desenvolver e garantir a sua cidadania. Então, nesse sentido, senhor presidente, nós temos tido essa atenção, seja no trabalho da infraestrutura, seja no trabalho da educação, mas também vigilantes no nosso debate aqui nessa casa, no que diz respeito ao trabalho legislativo. E nesses últimos anos, nós temos nos dedicado a um tema que é um tema polêmico, um tema que enfrenta resistências na casa e tem opiniões diferenciadas, mas que eu julgo da maior importância e que eu tenho insistido, somando-se às lideranças, a parlamentares de todos os partidos políticos nessa casa, que é o tema da reforma política. Não há como desconhecer em todo o trabalho parlamentar que nós desenvolvemos, realizamos na busca dos investimentos, dos recursos, dos projetos para cada um, para as suas unidades da federação, mas é muito importante que nós tenhamos o cuidado de zelar pelo trabalho e pela representação da população brasileira. E a reforma política ela tem esse objetivo, de garantir uma legislação que possa dar legitimidade cada vez maior àqueles que são escolhidos para representar a nossa nação no debate aqui na Câmara e também no Senado e também nas outras unidades da Federação. E nesse sentido, eu tenho em todos os momentos, em todas as oportunidades, debatido com a comunidade a necessidade de fazermos com que aqueles que são eleitos pela comunidade, seja lá no município, seja no Estado, seja aqui a nível federal, eles tenham a legitimidade daqueles que realmente votaram e escolheram. E nesse sentido, vejo como um grande desafio fazer com que os nossos representantes, eles sejam efetivamente escolhidos no debate das ideias, das propostas, dos projetos, e não escolhidos pela estrutura de campanha, pelo poderio econômico daqueles que estão na disputa ou que eventualmente estão no apoiamento dessas candidaturas. Então, se requer uma vigilância e um trabalho para que nós tenhamos o poder econômico influenciando menos e o debate das ideias e a diferenciação das propostas possa nortear
a escolha da população no que se refere aos nossos representantes. Vejo que este é o ponto principal da reforma política, que se une aí a vários modelos a serem apresentados, e aí nós temos vários sistemas eleitorais que são apresentados e que buscam chegar a um ponto de equilíbrio que, infelizmente, nós ainda não chegamos a essa casa. Nós temos defendido, junto com o Partido dos Trabalhadores, um sistema eleitoral, uma reforma política, onde nós tenhamos o financiamento público exclusivo de campanha como forma de, pelo menos, inibir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes, e achamos que, para que isso se efetive, é muito importante que nós possamos fazer o debate das ideias, que os candidatos se apresentem em cima das suas propostas, e aí também o voto na lista pré-ordenada também me parece uma forma de podermos ter a separação das candidaturas, o debate, a discussão, a apresentação das candidaturas, não de maneira individualizada e nominal, mas em cima das propostas políticas concretas que disputam o apoiamento do eleitorado. Então, nesse sentido, temos trabalhado muito, discutido, e agora, inclusive, estamos colhendo assinaturas por todo o país no sentido de termos um projeto de lei de iniciativa popular onde possa apresentar a esta Casa a possibilidade de uma reforma política, onde pontos como esse que eu disse, do financiamento público exclusivo de campanha, o voto na lista pré-ordenada, a garantia da participação igualitária das mulheres no processo político, a paridade no processo não apenas eleitoral, mas também dando possibilidade concreta de aumento da representação das mulheres no poder legislativo. Tudo isso tem sido motivo do nosso debate, da nossa discussão, e queremos que isso avance cada vez mais aqui na nossa casa. Tenho aí a convicção que este debate, na medida que ele é feito mais presente no dia a dia da nossa comunidade, ele se efetiva e dá as condições necessárias para que a população compreenda realmente o que está sendo discutido, compreenda realmente o que está em jogo, e ele possa também aí fazer uma escolha e possa ter uma decisão e ter um posicionamento político mais adequado a respeito dessas mudanças. Então, diante disso, senhor presidente, quero agradecer a oportunidade e de poder aqui fazer a nossa prestação de contas, fazer um balanço da nossa atuação parlamentar e daquilo que temos nos preocupado em realizar em prol do desenvolvimento do nosso Estado, do Estado de Goiás, mas, acima de tudo, contribuir para o fortalecimento da política brasileira, o resgate da verdadeira forma de fazer política, baseado na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrando o grande expediente, teremos agora em comunicações de parlamentares, mas antes, pela liderança do PSDB, deputado Marcos Pestana. Vossa Excelência tem 6 minutos, mais 3 minutos de breves comunicações. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria aqui de fazer alguns registros. Em primeiro lugar, enaltecer e deixar registrado aqui uma iniciativa do governo de Minas, do governador Anastasia, que no momento de